Começando, Drops, notícias do dia, monitorando a situação aqui com a bolha, beleza? Ben Pentes, quer dizer, Ben Pontes, exonerado do cargo do gabinete do deputado estadual Guto Zacarias de São Paulo. Pois é, mais um novinho do Valdemar confirmado. Não vou me estender quanto a isso, mas digo, é um alívio a todos nós. É um alívio a todos nós. Eu sempre via ele jorjando em cima de uma opinião que eu concordava e ficava, caralho, você está tornando cringe as coisas que eu defendo, isso é um crime. Então, só por causa disso, eu estou feliz. Renato Império está inconsolável, chorando 24 horas por dia. Liguei pra ele, o pardo trans, soluçando. Eu não aguento mais pensar no Ben Pentes. E eu, cara, faz o L. Dito isso, foi exonerado, vai trabalhar provavelmente com o Pavanato, não vai ser candidato esse ano, mas vai virar novinho do Valdemar, foi para o lado oculto da força. O lado oculto não, o lado fácil. Aderiu ao gadismo cultural. Inclusive, ele postou uma nota agora no Instagram. Eu vou ler a nota pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu digitei Ben Pentes, cara. Não é Ben Pentes, é Ben Pontes, porra. Mas o Ben Pentes, ele postou esse stories ontem, que já foi extremamente canalha. Obrigado, Lucas Pavanato, por me receber e aceitar conversar comigo. Mas daí, aqui ele já jogou uma farpa, né? Aqui ele já farpou. Uma hora todo mundo precisa amadurecer e mudar de rumo. Minha responsabilidade é com o futuro do Brasil. Aquele tipo de coisa genérica, né? Minha responsabilidade é com o futuro do Brasil. Logo eu estou indo para um grupo político onde é muito fácil crescer individualmente, porém não tem projeto nenhum para o futuro da nação. Então o projeto para o futuro da nação foi abandonado para ganho pessoal. Apesar dele falar que o oposto, sabemos que foi isso que aconteceu, né? Escolheu o caminho fácil. Por isso que, cara, se escolheu esse caminho, se já saiu falando isso, livramento. Como diria uma garota esquerdista de franjinha, após largar do seu namorado esquerdomacho que a agrediu. Livramento. Aí beleza, a nota que ele postou. Nota oficial. Venho por meio desta anunciar que não integro mais o quadro de membros do Movimento Brasil Livre. Acredito que o atual cenário político brasileiro requer firmeza e posicionamento pelo bem do país e da nossa liberdade. Pelo bem do país e da nossa liberdade. Só faltou falar do seu João e da Dona Maria. Meu Deus, acho que vai se filiar a União Brasil, na verdade. Não posso me omitir num momento tão delicado para a história do Brasil, em que centenas de presos políticos estão morrendo abandonados, perseguidos pelo Alexandre de Moraes, e cujo atual presidente todos os dias atenta contra a liberdade, a democracia e os valores do povo. A função da elite política no futuro do Brasil é guiar o povo para decisões mais sensatas. O que o povo fez pelo Brasil? Elegeu o Lula, deu 80% de aprovação para ele no segundo mandato. É isso que o povo fez. E botou o Lula de volta pro terceiro mandato também. E o povo não cobra políticos, mas o que ele tá fazendo aqui? Ele já está pulando na rola da pauta da anistia. Uma pauta que travou todos os avanços do campo político da direita nos últimos 4 anos. Nós poderíamos ter tido até o impeachment do Lula, mas para centralizar o eleitorado embaixo de um projeto político, que é o projeto político bolsonarista, apenas a anistia era pautado. Várias coisas poderiam ter sido aprovadas e barradas, vários avanços da esquerda, por exemplo, mas não. É para manter na pauta falando do Bolsonaro, e a gente vai utilizar a anistia para isso. E nos bastidores, deputados do PL estão cagando para anistia. Eles utilizam isso para fazer controle de base. E ele mal entrou, cara, pisou na sala do Pavanato, já pegou essa pauta para travar completamente a direita e foi armagado. Contudo, me comprometo a não ser candidato a cargo algum esse ano, pois não são cargos que me movem, e sei que posso colaborar muito mais nesse momento de outras formas. Leia-se por isso aqui, ele não conseguiu sair por outro partido porque tem gente antes na fila. Você acha que o Pavanato vai ajudar ele a sair como concorrente dele mesmo, para deputado federal? Não vai. Então ele vai entrar nesse grupo político e vai pro final da fila. Ou seja, vai sair para vereador na próxima eleição, no lugar do Pavanato, provavelmente. Então é isso que ele vai fazer. Só que, ao invés de ser sincero, né? O que ele vai falar? Não são cargos que me movem. Colaborarei com figuras que disputarão as eleições no debate público e na luta para tirarmos o PT do poder. Não esqueça que foi esse grupo político que assumiu o Brasil dizendo que ia tocar uma agenda direitista e devolveu o Brasil com o Lula e o PT no poder, que já estavam praticamente enterrados pelo grupo político que você deixou, ok?
Mas vai tentar reescrever a história agora? Vamos pro próximo. Eu tô com muita inveja. Essas imagens aqui que vocês estão vendo são de El Salvador, na cidade de San Salvador. O que vocês estão vendo é uma cidade que estava destruída, tomada pelo crime, favelizada e suja. E agora, com um bom presidente, com uma liderança forte como Nayib Bukele, se torna um lugar para receber turistas e, acima de tudo, melhorar a autoestima do próprio povo. O contraste entre o El Salvador de Nayib Bukele e o Brasil de Lula é nítido. De um lado, nós temos um líder forte que enfrentou um Supremo Tribunal corrupto, que destruiu, prendeu e matou as lideranças do crime organizado através do direito penal do inimigo, que saiu investindo em educação de maneira séria, impôs lei e ordem, que corrigiu a economia do país, sobrou dinheiro para investir, que o investimento tornou a cidade bonita. E de outro nós temos um defensor de criminoso, um cara que ele próprio já foi preso, que é aliado dos ministros mais corruptos da Suprema Corte, que aumenta gasto, não deixando sobrar R$1 para você investir em infraestrutura, e que acha que a imagem do próprio país tem que ser a de esculhambação. É por isso que o mundo reconhece hoje El Salvador por conta das prisões que eles fazem de criminosos e de ruas e cidades bem cuidadas, e a do Brasil através de traficantes e vagabundos e favela por todo lado. Não à toa, hoje, o vídeo que a Nike fez sobre a seleção brasileira consiste basicamente numa favela. E agora eu deixo a pergunta... Não, a gente tem uma favelização gigantesca do Brasil. As favelas só aumentam e essas regiões geralmente são dominadas por narcoterroristas, né, que oprimem ali a população que vive nessas regiões. E aí, o que o governo do Brasil pensa olhando para este cenário? Vamos resolver a questão da favela, reurbanizar a região e expulsar as facções criminosas, correto? Não. O que eles pensam é vamos glorificar a favela, uma região onde as pessoas vivem mal pra caralho, e vamos torná-la o símbolo nacional. Vamos pegar as nossas maiores falhas e vamos psaiopar a população brasileira para ter orgulho delas. Cara, isso é completamente retardado, pelo amor de Deus. A gente tem que chegar ao poder logo e mudar o ethos, mudar a estética, mudar a visão, o rumo, a missão, os valores do nosso país. Pra você, qual Brasil você viveria? Se você quer um Brasil ao estilo El Salvador, você digite 1 nos comentários. Se você quer um Brasil tipo Lula, você vai digitar 2. E por que eu tô fazendo essa enquete? É muito claro. Pra ter um Brasil tipo El Salvador, você não pode ter rabo preso com o STF, você tem que ter coragem de enfrentar as facções criminosas, você tem que ter proposta e ser inteligente. E eu não estou encontrando, tirando a minha pré-candidatura, outro líder capaz... Eu quero favela, Renan, eu quero favela, eu quero cachorro caramelo, eu quero pobreza, eu quero falta de saneamento, eu quero pó de pá passando em horário nobre. de ter essas qualidades. Flávio Bolsonaro é uma cadela do STF, tem medo de pedir impeachment do Alexandre de Moraes. Eu não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. E quando precisava votar pela CPI da Lava Toga para investigar os ministros, adivinha? Ele votou contra. Isso é engraçado, né? Porque os bolsonaristas têm um print zoeiro do Renan fora de contexto, no qual ele tá zoando com a prisão do Roberto Jefferson. Nós temos uma infinidade de vídeos do Flávio Bolsonaro passando pano para o STF. Inacreditável. Nessa guerra vocês perdem. Não entrem nessa. Não entrem nessa. O arsenal é grande. Inclusive tinha que estar upado num drive aqui, ó. Pastinha. Flávio Bolsonaro passando pano para o STF. Flávio Bolsonaro evitando de falar de Dias Toffoli, escândalo do Master e Alexandre de Moraes. E já pode incluir Flávio Bolsonaro toda vez que é questionado sobre o escândalo da rachadinha, que não explica porra nenhuma. Essa gincana desse ano será divertida. Por gincana, entenda que eu estou evitando processos eleitorais. Campanha contra. Eu fui contra, sim, a CPI da Lava Toga. Ele próprio foi salvo da cadeia por ser um criminoso por conta de uma liminar do Gilmar Mendes. E é por isso que sua família, até hoje, faz campanha pro Gilmar Mendes. Do outro lado, o Lula, que é basicamente esse mesmo problema encarnado e que faz, junto com o senhor Flávio Bolsonaro, um teatro das tesouras entre PL e PT. Portanto, eu aviso você, se você quer um Brasil tipo El Salvador, tipo Bukele, você vai ter que procurar uma certa missão, com uma certa onça, com um certo pré-candidato à presidência da República. E sim, estamos falando do nosso time. Compartilhe esse vídeo se você sonha com um Brasil diferente. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Rapaziada, o Bukele tá dando a letra. Como se governa um país na América Latina? Precisamos lidar com os nossos problemas de maneira original. Não é importando pauta racial americana, só pra dividir ainda mais o país. Não é pegando teoria de direitos humanos da Europa, que são países já consolidados e desenvolvidos com uma classe média forte. Não. Aqui tem que ser prendeu, matou, encarcerou, veio a óbito. Entendeu? Esse tipo de coisa. Lá, eles não têm áreas dominadas por facções criminosas. Ainda, né? Se continuarem nesse ritmo, daqui a pouco eles desbloqueiam essa também. Mas eles não têm o que nós temos aqui. E quando a gente segue os padrões europeus de combate à desordem civil, esses padrões não abrangem, né, a complexibilidade dos nossos crimes, nossos criminosos. A gente é muito garantista, né? São muitas garantias de direitos fundamentais a todos os cidadãos que acabam beneficiando com que criminosos
criminosos se perpetuem no poder e que vale a pena ser um corrupto, ser um criminoso, ser um latrocida no Brasil. Então isso tem que deixar de valer a pena. Isso tem que ser comunicado para a população que já está percebendo a segurança pública como uma das pautas mais importantes e prioritárias do nosso país. Então os ventos do tempo estão ao nosso favor e também agora nós temos El Salvador como um grande exemplo para esfregar na cara do esquerdista que dizia que o que nós defendíamos não funcionava. E agora eu posso falar que, opa, peraí, foi aplicado lá, era mais complicado aquele lugar e foi resolvido. E funcionou. E funcionou. Não, mas você vai colocar as pessoas em presídios, os presídios já estão lotados, meu Deus, não tem como. Peraí, e se a gente construir um mega presídio? É só levantar um prédio. Eu tenho até um nome pra você, Secotins, lá no meio do Tocantins. Pronto, colocamos centenas de milhares de presidiários lá pro Secotins e a paz irá reinar principalmente nas favelas, que se tornarão, na verdade, habitações urbanizadas. Pois é, nós temos um plano, nós temos uma resposta e o que eles oferecem é só a continuidade da merda que está só se degenerando. Ok, fico com o nosso projeto. Bom, continuando os drops. Cara, ele realmente postou esse vídeo? Erika Hilton é mulher, a prova definitiva. Eu fiquei curioso pra reagir isso aqui. Não vou reagir nesse exato momento, mas saibam que esse vídeo existe. Ele provou de forma definitiva após esse vídeo. Erika Hilton é uma mulher e a discussão foi encerrada por Humberto Matos. E os comunistas, eles estão muito longhouseados. Toda a vitalidade masculina que propiciou para eles fazerem grandes revoluções mundo afora no passado, não existe mais. Então eles estão condicionados a serem apenas uma margem política. Eles estão contra os ventos do tempo. Daqui a pouco eles vão perder o eleitorado feminino, sendo que eles são femininos e apelam justamente para esse eleitor, só que eles estão tão maluquinhos que eles chegaram numa maluquice que só pega com as malucas. Com as mulheres normais, já não vai colar, né? Que elas vão ver que elas estão perdendo espaço. Pois é, só acredito se ele se casar com a Erika. E ela gestar um filho dele. O que raios é Longhouse? Não faça essa pergunta. Essa pergunta dói em meu coração. Utilize o Google. Próximo drop. Urgente! Flávio Bolsonaro filia Sérgio Moro no PL para concorrer ao governo do Paraná, ao lado de Deltan Dallagnol, que terá apoio do partido para uma vaga no Senado. Vamos falar sobre essa articulação aqui. Vamos dar play no videozinho? Óbvio que tinha que ter uma música genérica. Cara, a centrificação do PL tá ocorrendo mais rápido do que eu poderia imaginar. Pelo amor de Deus, cara. Que isso? Olha, musiquinha genérica. O homem é bom. Ele luta pelo povo trabalhador do Paraná, ao lado do patriota Valdemar da Costa Neto e Flávio Bolsonaro, trazendo a moderação, vacinas, SUS, FIES e leis feministas, assim como seu pai, mas ainda mais longhouseado. Ok, beleza. Assim, zoeiras à parte, né? Essa articulação é extremamente poderosa, tanto para o Flávio quanto para o Sérgio Moro. Assim, ele consolida uma vitória, talvez até no primeiro turno no Paraná, e também joga um palanque gigantesco de pessoas que não necessariamente votariam no Flávio para votar no Flávio. Porque o Paraná, ele é mais lavajatista e antipetista do que bolsonarista. As pessoas aqui que eu converso, que são de direita, elas não estão nem um pouco animadas em votar no Flávio. Elas querem ir em qualquer opção ali contra o Lula. Se for apresentada uma opção melhor, eles vão nessa opção. O Paraná, o direitista do Paraná, ele é em grande parte traumatizado pelo governo Bolsonaro e, estranhamente, ele também como que eu posso dizer? Ele está satisfeito com os governos de centrão/direita que assumem o Paraná constantemente, porque esses governos, eles dominam tanto a máquina estatal e a mídia paranaense que nunca vaza escândalo deles e as pessoas acham que tá tudo funcionando sempre muito bem aqui. Claro, a gente está indo bem, só que a gente está indo bem apesar do governo e não por causa dele. Essa é a realidade do Paraná. Então vai ser um palanque muito poderoso pro Flávio, ele vai ganhar muito voto que ele não ganharia aqui no Paraná, e vai ser muito poderoso pro Moro, que já ganharia, provavelmente, e agora ganha de forma mais consolidada, né? Só que essa articulação deles, ela também tem alguns probleminhas. Porque, assim, são dois grupos políticos meio divergentes, sabe? Os dois levaram porrada um do outro, porque o Moro saiu rompendo com o governo Bolsonaro. Então, a militância mais fiel que ficou ao lado dele após o rompimento com o governo, obviamente não gosta do governo e muito menos do Flávio, que foi um dos principais motivos para esse rompimento, né? Porque o Moro tinha umas pautas anticorrupção, saiu um escândalo de corrupção do Flávio Bolsonaro, que foi blindado ali pelo governo, e o Molo pulou fora.
o Molo pulou fora do governo por causa disso. Então quem era fiel morista ficou com ele nessa, e o governo Bolsonaro, que era fiel bolsonarista, começou a atacar o Moro por causa dessa ação. Então eles dividiram suas militâncias e agora eles se unem. Logo, eles deixam os mais fiéis dos dois lados muito putos, mas os mais desengajados vão gostar e achar o máximo. Nossa, eles estão juntos de novo. Beleza, vai funcionar eleitoralmente, porque a maioria do público é desengajado, mas vai trazer reveses ali com a militância mais fiel de ambos os lados, né? Já vamos puxar mais um do Flávio aqui pra fechar os drops dele? Vamos lá. Eleições 2026. Equipe de Flávio diz que não aprovou o jingle com críticas ao Centrão. Em nota, a assessoria do pré-candidato à presidência afirmou que o PL terá mais cautela nos próximos eventos. Primeiro que ele tá com uma frase do Renan Santos plotada na camiseta, né? Isso é engraçado. Segundo, cara, não pode criticar o Centrão mais. Que absurdo isso, cara. Isso aqui está escancarado. Isso aqui está escancarado e vai ficar cada vez mais escancarado. A merda, os direitistas estão sendo usados por uma campanha que só aponta para o centro, para o centrão. Imagina no governo, então, quando ele já tiver eleito. Nossa senhora, espero que isso não aconteça. Vamos lá. Bom, vamos falar disso aqui. Embaixada Oficial do Irã no Brasil. Agradecendo ao querido povo brasileiro por sua manifestação de solidariedade com o povo iraniano durante a ação de agressão dos regimes dos Estados Unidos e de Israel. Informa por esse... Cara, isso aqui é muito engraçado. Informa por meio deste aos nobres cidadãos brasileiros, considerando que a rede social X, antigo Twitter, em uma ação completamente antiprofissional e desprovida de qualquer justificativa legal, alterou na seção de emojis o logotipo contido no centro da bandeira oficial da República Islâmica do Irã. Então o que o Elon Musk fez? O cara é muito zoeiro, né? Isso é muito engraçado. Ele pegou o emoji da bandeira do Irã, mudou a bandeira do regime para a bandeira antiga da monarquia. E foda-se. Por que ele fez isso? Porque ele pode. Porque ele domina o poder econômico. E com o poder econômico, ele comprou uma ferramenta política chamada rede social, uma ferramenta comunicacional. Então ele utiliza do seu poder econômico para adquirir poder midiático, e com o poder midiático ele faz uma ação de poder político ideológico, que é mudar a bandeira do Irã. Por que eu estou falando vários desses termos? Porque estarão na minha aula sobre poder, que será postada no canal Educação Política. O roteiro está ficando sensacional. Eu explicarei para vocês as 7 expressões do poder e como elas conversam ali, como que a política é navegar sobre todas essas expressões. Mas enfim, não vou me alongar sobre isso. Apenas lembrei dessa parte do roteiro e quis compartilhar. Vamos lá. O Elon Musk mudou aqui, ó. Mudou o emojizinho e eles ficaram putos. Oficial. Símbolo incorreto ou alternativo. Incontraditório. Eu não entendi isso. Incontraditório. O que isso quer dizer? O Irã foi mogado. Assim, eu achei bobo quando eu vi essa mudança no emoji, mas agora eu achei engraçado. Porque a embaixada teve que oficialmente se pronunciar. Porque tinham, por exemplo, apoiadores do Irã que colocam aquelas bandeirinhas na bio do Twitter, colocando a bandeira que é contra o regime atual. Cara, foi uma sacada boa. Imagina, sei lá, tipo, seria o equivalente a pegar a bandeira da Palestina atual, que seria uma bandeira do Hamas, e mudar pra... Catarinense mandou R$5. O foda é que quente. O Flávio usa pautas e frases do Renan. Ele ganha muita popularidade e tira do Renan. E o povo acha que ele inventou, atraindo MT voto. Eu não me preocuparia tanto, patriota, porque quando ele faz, não tem um fundamento por trás e acaba ficando incoerente com as próprias propostas. Então quando a gente vê que o Nordeste é a solução, mas a gente entende que o Renan está constantemente spamando qual o seu plano para o Nordeste ser a solução, a gente entende o que ele está falando. Agora, para um direitista sudestino ver ele com uma camiseta Nordeste é a solução, ele pensa, mas puta que pariu, que solução, porra? Que solução, porra? O Nordeste tá sugando toda a minha grana, elegendo um monte de corrupto que entra lá no Congresso Nacional e vota a lei pra ferrar a gente mais ainda, e depois bota o Lula no poder. Nordeste é a solução porra nenhuma. E muito por causa dessa campanha do Nordeste ser a solução ali, o Bolsonaro, na sua última campanha, falando de Nordeste pra caralho, ele perdeu por causa dos votos em São Paulo e no Sul, que diminuíram. Então assim, quando ele apresenta uma ideia sem um embasamento por trás, ela fica vazia e tende a dar errado. Agora, quando o Renan tem uma ideia que faz sentido dentro de um arcabouço de projetos construídos para que aquela ideia esteja cuidadosamente lá, funciona melhor. Então ele vai acabar se afundando com essas cópias baratas, tá? E aí beleza, daí a embaixada do Irã, ela incentivou, né, os militantes de bandeirinhas na bio, que eu sempre achei um negócio bem retardado, a colocarem a bandeira do Irã dessa forma aqui, com 3 emojis.
E assim, cara, esse negócio de bandeirinha na bio, bandeirinha no nome, está se tornando uma arma de posicionamento político mundo afora, né? As pessoas realmente estão utilizando bandeirinhas de países como, sei lá, declaração política. É o novo pronome na bio, né? Ele, dele, ela, dela, ele, dele. Cara, eu demorei anos pra entender o que era esta merda de ele, dele, porque por que tá escrito ele, dele na porra da bio? Daí, cara, eu passei por muito tempo, e olha que eu tenho PhD em progressismo, tá? E olha que eu estudei estudos de gênero na Universidade Federal, mas mesmo assim eu não entendi essa merda. Na minha época, porra, eu não tinha essas viadagens. Enfim, eu tô tempo demais falando sobre isso. É irrelevante. Irrelevante não é, né? Mas assim, já deu. Falando em irrelevante, porém extremamente importante, próximo drop, primeira imagem oficial da série de Harry Potter, que, óbvio, os transativistas tentarão cancelar, e é por esse motivo, mentira, não é por esse motivo, é porque Harry Potter é muito foda, que eu consumirei essa série da HBO como se fosse crack, como se fosse tigrinho para uma pessoa de baixo poder cognitivo. Consumirei Harry Potter e essa é a primeira imagem, está muito foda. Mas também não vou me alongar muito nisso aqui não. Onde está a rampa de acesso para cadeirantes no Monte Everest? Então eu vou fazer essa denúncia aqui na minha live, que é algo inacreditável, assim, como que as forças políticas ainda não extorquiram toda a população mundial para fazer uma rampa de acesso a cadeirantes do Monte Everest. Porque quantas pessoas já subiram o Monte Everest e eu, pelo menos, ainda não vi nenhum cadeirante subir. E também eu acho que deveria ter um acesso prioritário para autistas no Monte Everest. Então, decidi tirar essa parte aqui da live pra dizer o absurdo que é isso aqui. O absurdo que é isso aqui. Não tem caminho prioritário. Eu acho que falta representatividade nessa questão. Vamos lá. A aprovação de Tarcísio em São Paulo se aproxima dos 60% e impulsiona a chance de vitória já no primeiro turno. Haddad nunca mais. Pois é, meus amigos, parece que o Haddad está indo para uma candidatura de sacrifício, assim como ele sempre vai. Ele é o cara escolhido para perder as eleições. E o mais interessante é que o Haddad, ele é o sucessor natural do Lula. Ele é o cara número 2 ali na fila do PT para a eleição presidencial. E justamente o cara que só perde eleições, que conseguiu perder uma reeleição para a prefeitura, é o sucessor do Lula. Então a esquerda está péssima em questão de sucessão, em questão de quadros, isso é maravilhoso. E o terceiro na fila é o Boulos, que é outro perdedor de eleições. Então, espetacular isso. Continue assim. E continuando ainda, né, nessa toada de a esquerda tomando decisões equivocadas que irão prejudicá-los no futuro, trago mais uma, meus amigos. Mas antes disso, dá um likezão no vídeo, porque isso ajuda bastante, tá? Esse canal é novo, se você não percebeu, eu não estou mais no Mídia BH, eu tenho outro canal, então se inscreva aqui embaixo, caso você não esteja inscrito, e o LivePix também tá aí no comentário fixado. Pré-candidato a deputado federal comunista, Jones Manuel, diz que não usará inteligência artificial IA em nenhuma arte ou ilustração de sua campanha. Por que eu trouxe isso aqui? Porque eu acho ótimo que a esquerda esteja abraçando essa pauta anti-tecnologia, porque nunca na história humana conseguiram vencer da tecnologia. E provavelmente não será dessa vez, não será nas próximas décadas, talvez um dia. Armando Leal mandou R$5. Harry Potter é coisa de twink. O Senhor dos Anéis é que é saga digna de ser acompanhada. O Senhor dos Anéis tá lançando alguma coisa decente que preste? Nos últimos 5 anos? Você quer que eu fique reassistindo filmes eternamente? Não, né, meu amigo? Os ventos do tempo estão aí, não adianta lutar contra eles. Não adianta. Nossos avós tiveram Star Wars, nossos pais tiveram O Senhor dos Anéis, e nós temos Dune. É isso que nós temos, Dune. No fim desse ano, descobriremos o destino de Nissan Al-Gaib e a sua magnífica jihad contra a Longhouse. Bom, dito isso, né? A esquerda tá abraçando essa pauta anti-IA, anti-tecnologia, anti-algoritmo, anti-rede social e um monte de coisa assim. Vamos focar no anti-IA, né? Bom, então a esquerda tá adotando essa pauta anti-IA e falando ali dos artistas e etc. Então eu acho que é uma luta inútil, que eles vão perder muita energia. Assim como a pauta trans está se tornando uma luta inútil, que eles só perdem energia, dividem a base e degradam ali a sua energia cívica com coisas que não vão pra frente. Sabe, isso é ótimo. Eles não vão conseguir vencer da IA. Eles só vão abrir mão de uma ferramenta necessária, ou pelo menos que ajuda a impulsionar a obtenção do poder. Seria a mesma coisa que o Jones Manuel falar algo similar que a direita já fez, que é: não vou usar fundo eleitoral, vou deixar só para os meus oponentes utilizarem essa grana, entrarem no Estado e depois gastarem muito mais. Veja só que inteligente. Então eu falaria aqui para Jones Manuel: eu utilizarei inteligência artificial e eu farei campanha para todos os direitistas e meus aliados aqui do Partido Missão que utilizem a inteligência artificial sem o menor pudor, sempre que necessário para economizar recursos e obter o poder de maneira mais eficiente, tá? Então, é isso, construa essa moralidade em cima da IA dentro do seu campo político e amargue uma agradável desvantagem. Muito bom, vamos tomar uma surra da Feli.
Vamos pra próxima. PL de novo? Por que eu separei tanta coisa do PL? Que aconteceu muita coisa sobre eles hoje, né? Ah, malditos drops. Vamos lá, vamos falar do tratoraço do PL. O Partido Liberal se encaminha para ter todos os governadores da região sul em 2027. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Todos os seus candidatos, Jorginho, Moro, Zucco, estão liderando as últimas pesquisas. No Senado Federal, a tendência é que as chapas do PL, todas a maioria, também saiam vitoriosas. Carlos Bolsonaro, Santa Catarina, Caroline de Tone, Felipe Barros, Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten e Sanderson, que eu não conheço, mas é um nome engraçado, que eu daria esse nome para o meu filho se eu desejasse que ele fosse um taxista. Enfim, vamos falar sobre isso aqui, né? Flávio Bolsonaro está unindo um tratoraço devido às falhas gigantescas do governo Lula que estão carregando uma grande impopularidade para o campo da esquerda. Então ele está sendo beneficiado pelo desastre que é a gestão petista, assim como o PT e o Lula foi beneficiado com o desastre que foi a gestão bolsonarista. Então o Bolsonaro, na última reeleição, ele tinha, se eu não me engano, 4 palanques de governadores. O Flávio Bolsonaro vai ter pelo menos 12 governadores fazendo campanha para ele. Então, cara, o Centrão e a própria população sente o cheiro de sangue, sente o cheiro de governo que não conseguiu entregar, de presidente que não cumpriu a missão a que se propôs. Isso é a nova regra do sistema político. Antigamente, o incumbente que estava na cadeira sempre tinha uma vantagem gigantesca para se reeleger, tanto que ninguém nunca perdeu uma reeleição. Só que, mundo afora, isso aqui mudou pra caramba, tanto na era das redes sociais quanto a própria opinião pública ali se tornando mais politizada. Logo, se um governo promete e não entrega, e é cheio de escândalo, cheio de desastre, se comunica mal, o candidato de oposição vem com vantagem. Então, estar no governo, por mais que você possa dar auxílios a rodo, né, e pautas eleitoreiras ali, baixar o preço da gasolina, o caralho, 4 ano eleitoral, não está sendo suficiente, não está sendo mais do que a própria rejeição. Então, a oposição, ela entra na eleição desses governos ruins, do incumbente, com vantagem. E o Flávio, aparentemente, está entrando com vantagem. Agora, falando especificamente sobre esses governos do Sul, meu irmão se chama Sanderson e é taxista. Achei vacilo a piada. Cara, não foi uma piada, foi uma constatação. Bom, vamos nessa. Paraná. Assim, você pode dizer que, beleza, o Moro está no PL, mas ele não é um bolsonarista puro sangue. Longe disso. Jorginho Melo também não é. Zucco dá pra falar que é, mas se precisasse não ser, ele também não seria. Pra manter esses caras sob o guarda-chuva de poder do PL e do bolsonarismo, será necessário um governo popular de Flávio Bolsonaro. Senão isso aqui tudo vai rachar assim, ó, rapidinho. Então fica a dica. E sobre a questão do Senado, de certa forma é bom pra gente que eles façam vários senadores, porque nós não vamos disputar esse cargo em vários estados, e é melhor que tenham caras deles lá do que esquerdistas, no fim das contas. Porque, por exemplo, Kim Kataguiri vai lá e protocola um projeto de aumento de pena para vagabundo na próxima gestão. Renan Santos. Esse projeto é aprovado na Câmara dos Deputados e sobe pro Senado. Se tiver mais direitista lá, por mais que sejam esses caras performáticos ali, o tal do Sanderson, esse cara vai votar a favor, porque a base dele quer esse tipo de coisa. Então beleza, façam lá uma bancada direitista e coloquem alguém ideológico na presidência da casa. Façam isso, vai. Aí eu deixo vocês fazerem isso. Façam isso, executem esse plano. Cansei de Davi Alcolumbre. Coloquem algum post de vocês lá que pelo menos vai ser mais fácil de avançar a agenda não de esquerda nesse país. Uma agenda que vocês nunca conseguem avançar porque vocês só falam de porra de anistia. Mas, dito isso, enquanto a gente avança a agenda, a gente utiliza os votos desses caras para passar os nossos projetos. Porque eles dizem defender as coisas que nós defendemos, apesar deles não terem iniciativas em de fato avançar essas coisas, né? Então vamos lá. Deputado do PSOL querendo mandar dinheiro para ONGs controladas por bandidos. Kim Kataguiri está lá para barrar, ainda bem. Vamos ver isso aqui. É o último drop de hoje. Mas o problema fundamental do projeto é que não tá voltado pra vítima. O projeto em nenhum momento diz, deputado Fraga, que eu vou pegar essa parcela do fundo e vou direcionar pra vítima, pra família da vítima, que eu vou indenizá-la, que eu vou ressarci-la em razão daquela morte, em razão daquela injustiça. Ele coloca, primeiramente, que deve ser aplicado na comunidade, aí, diretamente atingida. Eu já acho que dá certa margem de discricionariedade pro executivo separar o que é afetação direta e o que é afetação indireta. E pela violência de operações policiais. Toda operação policial tem violência. Essa violência em nenhum momento no texto diz que deve resultar na morte ou no prejuízo de uma família inocente. Então, toda a comunidade que tiver operação, pelo texto colocado pelo pastor Henrique, vai receber esse recurso, ainda que nenhum inocente tenha morrido. Nossa, o pastor Henrique do PSOL, obviamente ele tá levantando uma pauta ruim. Eu nunca vi nada de bom sair desse sujeito. Pelo que eu entendi aqui dessa resenha, eles querem criar um fundo para o governo designar dinheiro para ONGs esquerdistas em lugares onde tem operação policial, para que eles possam combater operações policiais.
e perpetuar a criminalidade ao invés de resolver a questão. Que ideia genial. Parabéns. Sabe o que eu acho dessas ONGs? Elas têm que ser banidas e criminalizadas nesse país. ONG de direitos humanos. Para que elas servem? Muitas, inclusive, têm ligações diretas com facções criminosas e recebem grana deles. Agora querem receber grana do governo também? Não sei se é o caso dessas aqui. Estou falando uma anedota. Não tem nada a ver com essa. Tem nada a ver com essa. Por exemplo, aquela do documentário O Grito. Aquela ONG recebia grana. E o documentário estava lá na Netflix. Imagina se esse tipo de ONG pode acabar, né, recebendo grana do governo. Que merda que seria. Então, pelo amor de Deus, né? Os direitos humanos que nós temos que nos importar, querido psolista, são os direitos humanos constantemente violados das vítimas das facções. Eu sei que vocês não gostam de matemática, mas você acha que o número de pessoas afetadas por violações de direitos humanos por facções criminosas é maior ou menor do que criminosos que têm seus direitos humanos afetados pela polícia? Pelo amor de Deus, faça as contas. Ou você protege as vítimas ou você protege os bandidos. É simples. E vocês estão escolhendo um lado, nós escolheremos o outro. Beleza. Vamos ver quem vai vencer no debate público. Eu não acho que serão vocês, tá? Dito isso, acabou os drops. Essas foram as notícias do dia. Espero que vocês tenham gostado e deixa um like e se inscreve no canal. Tamo junto. Meu nome é Bruno Dias, eu falo diretamente da cidade que prendeu Lula, Curitiba. Se inscreve aí.